Eu achava que conhecia a escuridão, que a patrulha noturna, as ruas vazias e os casos sem rosto já tinham me mostrado o pior do ser humano. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o dia em que a escuridão bateu à minha porta, vestida de sangue e traição. Aquela sirene, que um dia foi meu aviso de perigo, se tornou o presságio do meu próprio inferno pessoal. E no centro dele, a pessoa que eu menos esperava. A rotina. Ela era minha única companheira fiel. Acordar cedo, café amargo, vestir o uniforme azul marinho que já parecia uma segunda pele e mergulhar nas ruas da cidade que eu jurava proteger. 35 anos de uma vida que, para a maioria, soaria monótona e vazia. Para mim, era a zona de conforto, o porto seguro contra a maré de sentimentos que eu insistia em evitar. A solidão era um véu espesso que cobria meus dias, mas ao menos me protegia. Meus pais e minha irmã moravam em outra cidade, um resquício distante de uma família que eu visitava em datas específicas, quase como um compromisso formal. Nossas conversas eram curtas, superficiais, repletas de tudo bem e saudades, que na verdade escondiam um abismo de distância e desconexão. Eu era um ponto fora da curva, um lobo solitário na vastidão da metrópole, e isso me servia. Ou ao menos eu pensava que servia. A sirene tocou por volta das 22 horas. Um chamado. Comum, mais um entre tantos. Briga de casal, perturbação da ordem. Suspirei, já imaginando a cena batida, os gritos, as acusações e a inevitável intervenção que terminaria com um dos dois na viatura, ou ambos na delegacia. Coloquei o boné e saí para mais uma noite, sem desconfiar que aquele seria o último dia em que a minha vida seria a mesma, que a calmaria monótona seria estilhaçada em 1000 pedaços, revelando uma ferida que eu nem sabia que existia. O endereço que o rádio transmitia parecia familiar, mas eu ignorei a sensação, atribuindo-a ao cansaço ou à exaustão acumulada de tantos turnos. O prédio era antigo, com a pintura descascando e a iluminação precária. As luzes de um apartamento no segundo andar piscavam erraticamente, e os gritos agudos já podiam ser ouvidos do lado de fora, ecoando pela rua deserta. Estacionei a viatura, respirei fundo e me preparei para o que viria, com a frieza de quem já viu de tudo. Subi as escadas 2 degraus por vez, o som da briga ficando mais nítido a cada passo. Quando cheguei à porta entreaberta, a imagem que vi fez meu sangue gelar, meu coração disparar em um ritmo descompassado e o ar faltar nos meus pulmões. Não era uma briga de casal qualquer. Não eram estranhos se digladiando sob o efeito da raiva e do álcool. Era Camila, minha irmã. Ela estava encolhida no chão, o rosto vermelho e inchado, uma marca roxa começando a aparecer em sua bochecha. Seus olhos, antes tão cheios de vida e de um brilho travesso, agora estavam marejados, transbordando dor e medo. Ao lado dela, de pé, com um sorriso debochado nos lábios e a respiração pesada, estava um homem que eu nunca tinha visto, mas que no mesmo instante eu soube ser o responsável por aquela agressão brutal. Aquele era o namorado dela. Meu primeiro instinto foi de uma fúria selvagem, um instinto primordial que eu nunca imaginei que possuía. Queria avançar, derrubar aquele sujeito, fazê-lo pagar por cada lágrima que minha irmã derramava. Mas a farda, o distintivo, a responsabilidade que pesava nos meus ombros me frearam. Eu era o policial Marcos agora, não o irmão que sentia o sangue ferver nas veias. A voz que saiu da minha boca foi mais controlada do que eu imaginava, quase um milagre, considerando o turbilhão que se formava dentro de mim. Polícia, o que está acontecendo aqui? Minha voz soou firme, mas por dentro eu estava em pedaços. Camila levantou os olhos, o susto se misturando ao alívio e à vergonha em seu olhar. Ela tentou se levantar, mas vacilou. A dor em seu corpo e na sua alma era palpável, quase visível. O namorado, ao me ver, pareceu perder um pouco da sua arrogância, mas o desprezo ainda dançava em seus olhos. Eu me aproximei, mantendo a postura profissional, enquanto meu olhar vasculhava o apartamento buscando indícios, provas.
As coisas estavam espalhadas, um vaso quebrado no chão, uma cadeira tombada. Camila, você está bem? Perguntei, a voz um pouco mais suave, mas ainda com a formalidade que a situação exigia. Ela apenas assentiu, os lábios tremendo, incapaz de proferir uma palavra. Podemos conversar lá fora, senhor? Eu disse ao agressor, apontando para o corredor. Ele hesitou, mas a autoridade na minha voz o fez ceder. Enquanto ele passava por mim, um lampejo de raiva assassina me atravessou. Eu o acompanhei, deixando Camila sozinha por um breve instante, tentando me recompor, separar o homem da lei do irmão furioso que queria justiça, vingança. No corredor frio e mal iluminado, a história se desenrolou como eu esperava. Ele negou a agressão, claro, alegando que foi apenas uma discussão acalorada. Ela me provocou, oficial. Me provocou! Ele gesticulava, a voz carregada de autojustificação. Meus olhos fixaram-se nele, buscando qualquer sinal de arrependimento. Mas só encontrei a covardia e a arrogância disfarçadas de indignação. Eu sabia que ele estava mentindo, e cada palavra só alimentava a chama da minha raiva. Eu fiz todas as perguntas protocolares, anotei cada detalhe, como se a minha mente não estivesse gritando para eu arrancar a pele daquele sujeito com as próprias mãos. A frieza profissional era uma máscara, uma barreira que eu erguia entre o meu dever e o inferno pessoal que se abria sob meus pés. Terminei o interrogatório preliminar. Tomei as providências necessárias, orientando-o sobre o processo legal e as consequências de seus atos, mesmo sabendo que a justiça, muitas vezes, era lenta e ineficaz. Voltei para dentro e encontrei Camila ainda encolhida. O choro, agora silencioso, apenas soluços contidos. Você quer prestar queixa, Camila? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Ela levantou os olhos vermelhos e um brilho de determinação, misturado com um medo profundo, surgiu ali. Não, Marcos, eu só quero que ele vá embora. Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Meu coração se apertou. Eu sabia que ela tinha medo, medo de retaliação, medo de piorar a situação. Respeitei a decisão dela, embora cada fibra do meu ser gritasse para que ela o denunciasse. Fiz as notificações, as orientações de praxe, e ele, o agressor, se retirou do local, me lançando um último olhar desafiador. Um olhar que prometia que aquilo não terminaria ali. Eu acompanhei Camila até a porta, garantindo que ele realmente fosse embora. Aquele homem seria para sempre o alvo da minha fúria, e eu já sabia que não o deixaria impune. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa. A imagem de Camila ferida me assombrava em cada momento de folga, em cada patrulha noturna, em cada vez que eu fechava os olhos. Eu revivia a cena repetidamente. O rosto inchado dela, o sorriso debochado dele, a impotência que senti naquele instante. A rotina, antes um refúgio, agora era um martírio. Meu trabalho, que antes me preenchia com um senso de propósito, agora parecia fútil diante da minha própria incapacidade de proteger quem eu mais amava. Eu tentava manter contato com Camila, ligava, mandava mensagens. Ela respondia evasivamente, sempre dizendo que estava bem, que não era nada demais. Eu sabia que ela estava mentindo, que estava sofrendo em silêncio, talvez com medo ou vergonha. Aquilo só alimentava ainda mais a minha raiva, a sede de vingança que se tornava uma obsessão diária, consumindo cada parte da minha mente. Eu comecei a pesquisar sobre ele, o namorado. Seu nome era Rafael. Descobri que ele tinha um histórico de brigas, de comportamento agressivo. Nenhuma ficha criminal grave, mas o padrão de comportamento estava lá, evidente para qualquer um que soubesse olhar. Ele era um covarde, um predador que se alimentava da fragilidade alheia, e a minha irmã tinha caído nas suas garras. E eu, o irmão mais velho, o policial, não pude fazer nada naquele momento para impedir. A ideia de vingança começou a tomar forma na minha mente, lenta e gradualmente, como uma semente crescendo em solo fértil. Não seria uma vingança impulsiva, eu me dizia, mas uma justiça particular, um acerto de contas que a lei não seria capaz de proporcionar. Eu era um homem da lei, mas a lei, naquele caso, me parecia insuficiente, morosa,
ineficaz diante da dor que minha irmã havia sentido. Eu queria que ele sentisse o mesmo medo, a mesma impotência que ele impôs a Camila. Comecei a planejar, a arquitetar cada detalhe, a pensar em como eu poderia me aproximar dele sem levantar suspeitas. Eu conhecia os atalhos, os becos escuros da cidade, os locais onde a vigilância era mínima. A adrenalina começou a bombear nas minhas veias, um misto de medo e excitação. Eu não era um criminoso, mas estava disposto a cruzar a linha, a sujar minhas mãos pelo bem de Camila, pela minha própria honra. Eu imaginava o momento em que ficaria frente a frente com ele novamente, não como policial, mas como irmão, como protetor. Eu queria ver o medo em seus olhos. Queria que ele soubesse que não ficaria impune. A imagem de Camila com o rosto marcado me impulsionava, me dava a coragem que eu precisava para seguir em frente com aquele plano insano, que me assustava e me atraía ao mesmo tempo. A cada dia que passava, o plano ficava mais elaborado, mais intrincado. Eu pensava em cada passo, cada movimento, cada palavra. Como eu o abordaria? Onde? A que horas? O que eu faria? Eu tinha que ser inteligente, tinha que ser cauteloso. Não podia arriscar minha carreira, minha liberdade. Mas a sede de justiça era mais forte do que qualquer medo, qualquer receio de consequências. Eu precisava fazer aquilo, por ela. Eu sabia que estava em um caminho perigoso, um caminho sem volta. Mas a dor da minha irmã era maior do que qualquer código penal, qualquer regulamento da corporação. Eu era um homem de princípios, um homem que acreditava na lei. Mas aquele episódio havia quebrado algo dentro de mim. Havia me mostrado que, às vezes, a justiça tinha que ser feita com as próprias mãos, mesmo que isso significasse cruzar a linha. Eu comecei a monitorar Rafael, a seguir seus passos, a conhecer sua rotina, seus horários, os lugares que frequentava, as pessoas com quem se encontrava. Cada detalhe era importante, cada informação era uma peça do quebra-cabeça que eu estava montando. Minhas horas de folga, antes dedicadas ao descanso e à solidão, agora eram consumidas pela minha nova obsessão. Eu me sentia vivo, de uma forma estranha e distorcida, com um propósito que ia além da rotina monótona da polícia. Eu havia conversado com um colega, um veterano, sobre casos de agressão doméstica, sobre a frustração de ver a lei falhar. Ele me olhou com um ar de compreensão de quem já havia sentido o mesmo. "A gente faz o que pode, Marcos", ele disse, a voz rouca. "Mas a verdade é que tem hora que a gente tem vontade de ir lá e resolver a coisa do nosso jeito." Aquelas palavras, ditas com uma naturalidade perturbadora, ecoaram na minha mente e só reforçaram a minha convicção de que eu estava no caminho certo, que a minha sede de vingança era algo natural, até justificável. Eu me preparei física e mentalmente. Comecei a treinar mais pesado na academia, a correr por mais tempo, a praticar técnicas de defesa pessoal. Queria ter certeza de que estaria pronto, de que seria capaz de dominar Rafael caso ele oferecesse resistência. Eu não queria matá-lo, não de imediato. Eu queria que ele sentisse a dor, o medo, a humilhação que ele havia infligido a Camila. Queria que ele soubesse o que era ser vítima, o que era se sentir impotente. A cada dia que passava, a linha entre o policial e o vingador ficava mais tênue, quase imperceptível. Eu estava me transformando, me tornando alguém que eu não reconhecia. Mas a imagem de Camila, com o rosto inchado e os olhos marejados, era o meu combustível, a força motriz por trás de cada passo que eu dava em direção ao abismo. Eu estava disposto a ir até o fim, custasse o que custasse. O dia chegou. Eu havia planejado tudo para uma noite de quinta-feira, quando Rafael costumava sair de um bar perto de sua casa, geralmente sozinho e um pouco embriagado. O local era deserto, sem câmeras de segurança, perfeito para o meu plano. Eu peguei um carro descaracterizado, vesti roupas escuras e levei comigo apenas o essencial: luvas, uma lanterna e a minha arma de serviço, que eu esperava não ter que usar, mas que carregava como um último recurso. A ansiedade me corroía por dentro, mas eu a transformava em foco, em determinação. Meu coração batia forte no peito,
um tambor de guerra que anunciava a batalha que estava por vir. Eu estacionei o carro a uma distância segura e esperei. As horas se arrastaram, cada minuto parecendo uma eternidade. Eu observava o bar, as pessoas entrando e saindo, e a cada figura masculina que emergia, meu corpo se tensionava, pronto para a ação. Finalmente, ele apareceu. Rafael. Ele cambaleava um pouco, o que era um bom sinal. Estava sozinho, como eu esperava. Ele virou na esquina, em direção ao beco escuro que eu havia escolhido como palco para a minha vingança. Respirei fundo, ajustei as luvas e saí do carro. Meus passos eram silenciosos, cautelosos, como um predador se aproximando de sua presa. O plano estava prestes a ser executado. A adrenalina corria pelas minhas veias como um rio furioso. Eu estava no limite, no ponto sem retorno. Caminhei em sua direção, mantendo-me nas sombras. Eu queria pegá-lo de surpresa. Queria que ele sentisse o terror que ele havia infligido. Quando ele estava quase na entrada do beco, acelerei o passo e o abordei por trás, empurrando-o contra a parede de tijolos fria e úmida. Ele resmungou, surpreso, e tentou reagir, mas eu o prendi com força, pressionando seu corpo contra a parede. "Quem é você?" Ele grunhiu, a voz embargada pelo álcool e pelo susto. Minha voz saiu em um tom baixo, rouco, quase irreconhecível. "Você não se lembra de mim, não é, Rafael?" Eu disse, a raiva fervendo em cada sílaba. Ele tentou se virar, mas eu o segurei com mais força. "Acho que você se esqueceu de uma certa garota, de uma certa briga", completei, observando seu rosto pálido se contorcer em confusão e, por fim, reconhecimento. Seus olhos se arregalaram, um medo genuíno começando a surgir em seu olhar. Ele tentou se debater, mas eu era mais forte, impulsionado pela fúria. "Me solta! Eu não fiz nada!" Ele gaguejou, a voz falha. Eu ri, um riso amargo e sem humor. "Não fez nada? Você bateu na minha irmã, seu desgraçado. Você machucou a Camila." A cada palavra, eu apertava mais o meu aperto em seu pescoço. Eu via o pânico em seus olhos, e por um instante senti uma satisfação sombria, um alívio perverso. Ele estava sentindo o medo. Eu não sabia que ela tinha um irmão." Ele sussurrou, a voz quase sumindo. "Eu sinto muito. Eu não queria." Eu o interrompi, a raiva me consumindo por completo. "Não queria? Você não queria? Você quis machucá-la, quis fazê-la sofrer. E agora, você vai sentir um pouco do que ela sentiu." Levantei minha mão, pronto para desferir o primeiro golpe, para iniciar a minha vingança. Meus punhos cerrados, meu corpo tenso, eu estava pronto para dar vazão a toda a raiva e frustração acumuladas. Mas antes que meu punho pudesse atingir seu rosto, uma voz suave e familiar cortou o ar gélido do beco. "Marcos, pare!" Meu corpo congelou. Aquela voz não podia ser. Eu me virei lentamente, meu coração despencando para o estômago. Ali, na entrada do beco, sob a luz fraca de um poste distante, estava ela, Camila. Meu sangue gelou, meu corpo tremeu, uma sensação de desespero e confusão me invadiu. O que ela estava fazendo ali? Ela não estava sozinha. Ao lado dela, parado nas sombras, estava outro homem, que eu não reconheci de imediato. Meu olhar voltou para Camila, que me encarava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era medo, não era alívio. Era algo mais frio, mais calculista. "Camila, o que você está fazendo aqui?" Eu consegui balbuciar, minha voz falhando. Soltei Rafael, que caiu no chão, ofegando. Camila deu um passo à frente, e a luz do poste revelou um sorriso. Um sorriso que eu nunca tinha visto em seu rosto. Um sorriso cruel, desdenhoso. "Você é tão previsível, Marcos", ela disse, a voz suave, mas carregada de um veneno que me fez recuar um passo. "Eu sabia que você viria. Eu sabia que você faria isso." Meu cérebro girava, tentando processar as suas palavras. A cena surreal diante dos meus olhos. O outro homem saiu das sombras. Era alto, com um semblante duro e olhos frios. Ele segurava algo na mão, e eu só percebi o que era quando já era tarde demais. Uma barra de ferro. Meu instinto policial, adormecido pela minha fúria pessoal, despertou em um flash. Mas era tarde. Minha guarda estava baixa, minha mente em choque. Aquele homem ergueu a barra
e eu vi o movimento, mas não consegui reagir a tempo. A dor explodiu na minha cabeça. Um golpe forte, certeiro. Senti o sangue escorrer quente pelo meu rosto e o mundo começou a girar. Eu caí de joelhos, cambaleando, a visão embaçada. A última coisa que ouvi foi a voz de Camila, distorcida e ecoando na minha mente. Mas as palavras eram claras, gélidas, como lâminas afiadas. Ele é um homem sozinho, Rafael. Ninguém vai sentir falta. Minha consciência flutuou. Eu estava no chão, a dor latejando na minha cabeça, o gosto de sangue na boca. Eu podia ouvir suas vozes, distantes, como se estivessem vindo de um túnel. A voz de Camila, agora mais nítida, cheia de uma frieza que me fez gelar até os ossos. Você achou mesmo que eu ia te deixar estragar tudo? Que eu ia deixar você se intrometer nos meus planos? A cada palavra, um pedaço do meu coração se estilhaçava. A traição era um golpe mais doloroso do que qualquer barra de ferro. Rafael, o homem que eu estava prestes a vingar, estava de pé agora, sorrindo. Um sorriso cúmplice para Camila. Eles estavam juntos. Sempre estiveram. A briga, a agressão, tudo tinha sido uma farsa, uma armadilha meticulosamente planejada para me atrair para ali. Eu era o alvo, não o salvador. A ficha caiu, pesada, esmagadora. Eles queriam meus bens. Eu, o policial solitário, o irmão que ninguém sentiria falta. Eu tentei me mover, mas meu corpo não respondia. A dor era excruciante e a confusão ainda me dominava. Por que, Camila? Eu consegui sussurrar, a voz embargada pela dor e pela incredulidade. Por quê? Ela se ajoelhou perto de mim, seu rosto agora perto do meu. Seus olhos, antes tão inocentes, agora cheios de uma malícia que me arrepiou. Dinheiro, Marcos. Você tem uma boa aposentadoria, uma casa boa, e você é desprendido. Ninguém ia procurar. A crueldade em suas palavras era um veneno que se espalhava pelas minhas veias. Minha própria irmã. A garotinha que eu protegi, que eu carreguei nos braços, agora estava ali, disposta a me matar por dinheiro. O homem ao lado dela ria, uma risada gutural, sádica. É o fim da linha para você, policial, ele disse, chutando minha costela. Senti um estalo, e a dor se intensificou. Minha visão começava a escurecer. Eu sabia que estava morrendo, naquele beco imundo, sob a noite fria, pelas mãos das pessoas que eu menos esperava. A ironia era cruel. Eu, o protetor, o homem da lei, estava sendo eliminado por aqueles que deveriam ser meus protegidos. Minha vida solitária culminava em uma morte solitária, sem testemunhas, sem adeus. Mas um último pensamento me atingiu, claro e doloroso. A imagem dos meus pais, que jamais saberiam a verdade sobre a filha que haviam criado, a verdade sobre o filho que eles haviam perdido. Fechei os olhos, o som da voz de Camila e do riso de Rafael se misturando ao som do meu próprio coração desacelerando. Eu havia falhado. Não. Havia proteção. Não havia justiça. Não havia sequer o conforto de uma morte rápida. A escuridão me engoliu por completo. E com ela, o último suspiro de um policial que só queria proteger sua irmã.